tema da palavra é: qual é a sua? De que lado você está? Leitura bíblica, primeiro Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, dos versos 24 ao verso 27. Palavras de Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai querido e amado, a tua palavra foi lida. Tu sabes muito bem da minha total dependência. Tu sabes o quanto eu preciso de uma unção fresca, de uma unção nova sobre a minha vida. Ó Espírito Santo, fale por mim nesta noite. Que haja cura nesse lugar, que haja salvação, que haja transformação. Ó Espírito Santo, trabalhe em nosso meio. Ajuda-nos nesta noite. Senhor, nós cremos na tua palavra. A tua palavra é fiel, é verdadeira. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Fala conosco, porque se o Senhor falar conosco, nós vamos obedecer, nós vamos praticar, nós vamos esconder a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Fala conosco, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra é bússola para a nossa vida. A tua palavra nos lava, nos purifica, nos limpa de toda imundícia. A tua palavra revela-nos, ó Deus, onde precisamos melhorar. Fala conosco, é tudo o que queremos. Nós neutralizamos fora desse lugar todo espírito de dúvida, todo cansaço, todo espírito de incredulidade fora desse lugar. Nós repreendemos em o nome de Jesus Cristo e queremos tão somente que a tua pessoa, ó Espírito Santo de Deus, venha encher esta casa. Que a tua glória, Senhor, seja manifesta em nosso meio. É a nossa oração em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor em concordância diz amém. Você pode se assentar. Pergunta para seu irmão: qual é a sua? De que lado você está? Jesus estava orientando sobre a mesma palavra, o mesmo vento, a mesma chuva, as mesmas águas. A diferença estava unicamente na prática e naquele que não cumpre. Interessante que Jesus começa dizendo assim, olha só: todo aquele. Jesus aqui não excluiu ninguém. Jesus não falou, essa palavra é só para o pobre, ou só para o rico, ou só para o alto, ou só para o baixo, para o gordo, para o magro. Não. Jesus falou que todo aquele, ou seja, todos nós estamos inseridos nesse contexto. Jesus falou que todo aquele que ouve as suas palavras e pratica. A diferença, irmãos, está na prática. A diferença está em colocar em exercício aquilo que Deus fala conosco. Porque Jesus disse que a mesma palavra, para quem pratica, a casa fica de pé. E para quem não pratica, a casa cai e é grande a ruína. A mesma chuva que sopra sobre a casa daquele que pratica, o mesmo vento contrário, a mesma tempestade, ela cai nas duas casas. E normalmente as casas aparentemente são iguais, porque fundamento a gente não vê, mas fundamento a gente percebe na hora da tempestade. Fundamento a gente percebe na hora que o vento contrário sopra, porque a casa que não está fundamentada em Cristo Jesus, que é a rocha da igreja, a casa cai. A minha oração nessa noite é que, através dessa ministração, através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus venha falar conosco de uma forma audível, de uma forma tão poderosa, que saiamos daqui edificando cada vez mais a nossa casa espiritual. Jesus falou que a chuva cai sobre os bons e sobre maus. O sol nasce para bons e maus.
Mas aquele que não pratica a palavra do Senhor, ele corre o risco de grandes derrotas. Como está a nossa vida? Como está a nossa casa? São dois alicerces. Irmãos, para fazer fundamento, dá trabalho. Tem muita gente que, pela comodidade, pela facilidade, prefere edificar sobre a areia. Por exemplo, quando você cava um fundamento, você encontra pedra, você encontra cascalho, você encontra tabatinga e muitas das vezes a ferramenta sai até fogo. Mas quem é prudente, quem é sensato, Jesus disse que enfrenta todo esse trabalho, gasta tempo, investe tempo, mas a casa que ele edifica, ela permanece para sempre. O preguiçoso, aquele que não pratica, ele edifica sobre a areia, pode ser mais rápido, mas a queda também é rápida. Você já viu algumas pessoas que avançam e quando você pensa que ele vai engrenar, ele recua, ele dá 10 passos para frente, mas ele dá 11 para trás. Ele avança e você pensa, agora ele acertou, agora ele vai. Quando você menos percebe, ele está mais atrás do que estava antes, porque não criou fundamentos sobre a sua vida. A minha oração nessa noite é que, a partir de hoje, Deus crie uma nova história para você. Que a partir de hoje a sua casa venha permanecer enfrentando ventos contrários, porque elas vêm, as chuvas caem, as tempestades assolam a nossa casa. Mas aquele que está edificado na palavra, aquele que está edificado em Cristo Jesus, o fundamento da igreja, ele não tem medo de vento contrário, ele não tem medo de tempestade. Aquele que tem fundamento é como a palmeira, que tem raízes profundas, e a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Pode ter sequidão para todo mundo, ele tem água em abundância. Pode cair a folha de todas as árvores, a Bíblia diz, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz, prospera. O segredo do homem que prospera é porque ele está fundamentado sobre a rocha. O vento, quando sopra sobre a palmeira, tem hora que ela se curva, ela deita ao chão, mas na hora que o vento para, ela fica de pé. Meu irmão, a sua casa não vai desabar, esse vento vai passar e você vai glorificar o nome do Senhor, porque você está fundamentado sobre a rocha, que é o fundamento da igreja. Jesus está falando agora sobre dois senhores. Se você volta uma página na sua Bíblia, Mateus ainda capítulo 6, verso 24. Agora Jesus diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e aborrecer o outro. Qual é o seu Senhor? Qual é o Senhor que você quer agradar? Qual é o Senhor que você quer servir? Irmãos, tem hora que parece que a gente não vai aguentar, mas é assim mesmo. Mas o crente fiel, mesmo na luta, mesmo na hora da adversidade, ele não muda a sua identidade. Jesus falou que existem dois senhores, não dá para servir a dois. Se tiver algum Raimundo aqui nessa noite, não tem nada a ver com você.